eu sou Elaine Ribeiro, sou professora, advogada e também atuo como diretora administrativa financeira de autarquia estadual no estado do Rio de Janeiro. Então, gente, hoje o nosso bate-papo vai ser para falar dos maus tratos, trabalhando a área do direito animal, ligado também à Lei 9.605, de 1998, e nós vamos trabalhar antes um pouquinho, vamos falar um pouquinho e posicionar você sobre a área animal antes de entrarmos no nosso tema propriamente dito. Porque quando a gente fala em direito animal, é um tema que saiu, né? Ele foi retirado, vamos dizer assim, do direito ambiental e se tornou um ramo do direito autônomo, com características próprias, buscando a proteção do animal e o bem-estar animal. Observe você também que o direito animal hoje é tratado como uma área que trata de questões que são ligadas ao direito civil, ao direito penal, ao direito também na área da responsabilidade veterinária, o direito veterinário, sendo trabalhado assim com diversos outros temas e diversas legislações que tratam sobre a figura da proteção do animal. O direito animal, então, é um conjunto de regras e de princípios que trabalham, então, os direitos fundamentais e a dignidade do animal. O animal é tratado como indivíduo. Ele não é mais linkado a um grupo, a espécies. Quando a gente fala em direito animal, a gente fala na proteção daquele animal como um indivíduo, como um sujeito de direitos, como defendem alguns autores. Por isso que a proteção constitucional, que fala da fauna e da flora, ela vem sendo trabalhada no artigo 225 da Constituição, e eu vou ler para vocês, no parágrafo 1º. A Constituição brasileira, ela incumbe ao poder público proteger a fauna e a flora, vedadas na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua fundação ecológica, provoquem a extinção das espécies e submetam os animais à crueldade. Então, para o direito animal, a gente trata da proteção de quem aqui? Do animal não humano. Nós vamos tratar da proteção desse animal não humano, considerando ele, agora sim, não mais aquele integrante da fauna, da flora, mas como um indivíduo que também tem direitos, um indivíduo que pode sofrer maus tratos, um indivíduo que merece proteção civil, administrativa, constitucional, tá certo? E também ligada a outros mini-sistemas jurídicos. Por isso que, atualmente, nós temos legislações civis, legislações públicas, que vêm sendo trabalhadas em estados e municípios, que vêm tratando desse bem-estar, dessa proteção animal. Então, hoje, pela corrente animalista, nós temos o animal não humano como um indivíduo que possui direitos, que tem expectativa de direitos, que deve ser protegido como para algumas doutrinas, como um sujeito de direitos. Hoje, já há quem entenda, e eu tenho estudado isso e também tenho concordado com essa corrente, que o animal não humano, ele também possui direitos do consumidor. Ele possui direitos como indivíduo, o indivíduo que pode sofrer um dano, o indivíduo que pode ter um dano moral, um dano material, e que o tutor responsável, né, ou o dono ou proprietário do animal, ele pode ingressar com uma ação fazendo a proteção desses direitos, ou até o MP, o Ministério Público, ele pode entrar também realizando a proteção desse animal. Então, hoje, já o próprio STJ entende que o animal tem um valor intrínseco, ele tem o quê? Um direito a um bem-estar, a ser protegido, a não sofrer maus tratos. Por isso que hoje nós temos a doutrina, então, finalizando aqui esse resuminho, do direito ambiental separado do estudo do direito animal. Então, gente, quando a gente fala em direito ambiental, a gente vai falar num ramo, numa ciência que vai estudar e proteger
o animal dentro daquela flora, fauna, para proteger, melhorar, né? Defender os padrões de qualidade ambiental e do ecossistema. E a dignidade animal ela vai ser tratada pelo direito animal. O animal, então, ele passa a ser, segundo essa doutrina, né, essa ciência autônoma, esse direito autônomo, como um indivíduo que tem, pelo fato biológico, agora sim, ele sofre lesão, ele tem senciência, ele sofre dor, tá certo? E nós vamos ver que a dor é a capacidade de sentir e de experimentar sofrimento, que pode ser físico, que pode ser psíquico. Então, o animal hoje, pela ciência animal, ele é juridicamente protegido. Então, você que atua na área, ou você que é protetor, ou você que é tutor, ou você que trabalha em alguma ONG, ou você que está aí atuando como médico veterinário, hoje você já tem o papel da proteção da ciência animal, porque hoje os órgãos jurídicos, né, os tribunais, o STJ, até o STF, já entende que há uma ciência, não é só apenas a ciência, a medicina veterinária que estuda o tema. Hoje, essa dor, essa confrontação, essa interação, esse sofrimento que ele pode passar a ter na sua relação com animais humanos, nas suas relações humanas, já pode acarretar, sim, o direito à proteção, ao que? A você elevar a dignidade desse animal e fazer, aí sim, a proteção desse animal que seja submetido à crueldade. Então, no direito animal, a regra fundamental nesse direito animal contemporâneo é o bem-estar animal, para proteger esse animal de crueldade. A dignidade dele, por ser um direito fundamental do animal, um direito fundamental ligado a essa senciência desse animal, trata o animal hoje com direitos que irradiaram também da dignidade da pessoa humana, que seria o quê? Você dar direito ao animal à locomoção, ao ir e vir, aos direitos e aos comportamentos naturais da espécie, a atender esse animal nas suas necessidades básicas, direito à água, à comida, à interação, a ter o manejo correto daquela espécie, isso também está ligado ao bem-estar animal e na proteção contra a crueldade animal. E você também dá o direito à vida, à saúde, tá certo? Que são direitos que eram ligados apenas antigamente, né? No estudo antigo do direito civil, do direito constitucional antigo, que eram apenas ligados à esfera humana, e você passou a trazer e dar e conceder esses direitos também ao animal. Por isso que, atualmente, na Europa, Portugal, Itália, entre outros locais, França, nós já temos o direito animal sendo protegido por diversas legislações. Assim como no Brasil, hoje, nós temos diversas legislações do município do Rio de Janeiro, da Paraíba, que vem tratando também o animal como um indivíduo que merece a proteção e tem também esses direitos ligados à ciência sendo protegidos no âmbito legislativo local e regional. Então, atualmente, o que a gente pode falar em relação ao direito animal? Que a proibição da crueldade, que vem na Lei 9.605 de 98, ela vem trazendo uma proteção que não vem só para o animal doméstico, ela vem também sendo trabalhada para outras espécies de animal. Quando a gente fala de animais, quando a gente fala em proteção do animal, eu até vou colocar aqui algumas diferenças para vocês, nós vamos falar não apenas nos animais domésticos, tá certo? Temos hoje, numa classificação que advém até das áreas veterinárias, nós temos o animal exótico, que é aquele animal que está fora das fronteiras terrestres brasileiras, fora das águas fluviais brasileiras, que é um animal que é criado num ambiente, por exemplo, numa terra estrangeira, que vem de uma outra área de fauna, de flora,
tá certo? É um animal exótico, um animal que a gente não tem no nosso território. É um animal, hoje nós temos também, tem doutrinas da medicina veterinária que entende que o coelho, o porquinho da Índia são animais exóticos, tá? E são animais que a gente já tem hoje, né, sendo até domesticados e são hoje considerados pets também, tá? Nós temos também aí a figura do animal silvestre, que é aquele animal que pertence também à espécie nativa brasileira, tá certo? Ele está em águas fluviais, ele está aqui no nosso espaço terrestre, nos limites territoriais brasileiros, e hoje já há uma cultura no Brasil, a gente observa que tem diversos tutores que escolheram criar uma família multiespécie com animal silvestre, tá certo? Então, o animal silvestre, ele está em águas jurisdicionais e está no território brasileiro. E nós temos os animais domésticos, que esses animais domésticos, que são, por exemplo, os cachorro, gato, você também tem aí as galinhas, né, que domésticas. Eu, por exemplo, eu tenho 5 galinhas domésticas, não como galinhas, antes que alguém pergunte, né? O animal doméstico ele já passou por um processo tradicional de manejo, de análise, de cultura. Ele passou a ter uma relação com os seres os humanos, ou seja, os animais humanos, de forma diferenciada. Então, ele passou a ter características e comportamentos diferenciados. E, às vezes, esses animais domésticos, eles nem conseguem mais sobreviver e ter uma vida independente daquela relação com os animais humanos. Então, esse animal, quando ele passa a ser doméstico, ele não tem mais aquela vida livre, ele não está mais ali sendo considerado um animal silvestre. Se você, às vezes, reintroduzir ele num ambiente, por exemplo, de área de fauna, de flora, um ecossistema diferenciado, ele pode vir até a óbito, né? Então, senhores, esse animal, quando ele é de uma região, quando ele pertence a um ecossistema, ele é considerado um animal nativo, tá certo? Então, aqui nós já conseguimos diferenciar, para a gente falar sobre crueldade, falamos do animal doméstico, falamos do animal silvestre, falamos do animal exótico e falamos do que seria um animal nativo. Então, hoje, essa proteção da crueldade, ela advém já também não apenas dessa lei que trabalha os maus tratos dos animais. Ela vem também, num outro sentido, da Lei Arouca, que é a Lei 11.792, né? Desculpa, 94, que ela vem tratando também a questão da lei que trata a experimentação de animais. Caso vocês escutem barulhos, né, das galinhas, elas estão aqui participando da live, tá? Daqui a pouco eu mostro uma galinha para vocês, das minhas filhas, netas, né? Que aqui a gente tem uma família muito grande. Eu tenho 2 filhas que são animais humanos e tenho minhas netas e filhas que são animais, né? Que não são humanos. Tem uma delas está até aqui participando. Bom, então, voltando aqui. Quando a gente fala em maus tratos, a gente fala na proteção e na proibição da crueldade, da proteção do animal, do bem-estar animal e dessa proteção contra a crueldade, a gente está trabalhando aqui a dignidade animal de índole individual. Quando a gente fala na lei 9.605 de 1998, a gente fala dos aspectos penais dessa lei e fala que, olha aqui, eu trabalho quem aqui? A dignidade do animal como um ser senciente, trabalhando a índole individual, trabalhando que aquele animal é capaz de sentir dor, sofrimento, sede, fome. Ele é um ser vivo que está dentro do reino animal, que merece proteção contra lesão à sua dignidade, sua parte física, biológica. Ele tem uma capacidade hoje de sentir dor, sofrimento, e já tem também animais domésticos que também estão envolvidos
na área da agropecuária, né? Como já tem gente que entende que a vaca é um animal doméstico, aqui eu falei, lembrei também da galinha, e estão envolvidos em questões da agropecuária. Tem gente também que já tem o porquinho, o porco como pet, e são animais que também estão ligados à produção da agropecuária. E acabam sendo submetidos aqui à exploração econômica. Por isso que hoje, quando a gente fala na questão da crueldade animal, e a gente traz sempre a lembrança dos estudantes, dos advogados, dos médicos veterinários, da questão do Madin, que chegou até o STF, que falava sobre o caso da vaquejada. Vou ler um pouquinho para vocês. Ó. Guardião de adequada interpretação constitucional, o STF teve a oportunidade de analisar a questão da vaquejada, ligada aos usos e costumes culturais de uma determinada região, falando e entendendo sobre a proibição da crueldade animal. E aí, ó, no julgamento da Sadim, que é a 4983, né, de 2016, o voto vencedor foi do ministro Luiz Roberto Barroso, que falou: a vedação da crueldade contra animais na Constituição Federal deve ser considerada como uma norma autônoma, de modo que a sua proteção não se dê unicamente em razão da função ecológica ou privacionista, a fim de que os animais não sejam reduzidos à mera condição de elementos do meio ambiente. Então, o sofrimento do animal, ele importa, não só tratando ele dentro de uma função ecológica, mas tratando ele como alguém que é um indivíduo, que é senciente, porque os maus tratos com os animais é hoje considerado crime. E eu vou ler para vocês o artigo 32, que na lei 9.605 de 1998 trata sobre o tema. Artigo 32. Praticar ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos, pena de 3 meses a 1 ano e multa. Incorre nas mesmas penas quem realiza experiência dolorosa ou cruel com animal vivo, ainda que para fins didáticos ou científicos, quando existirem recursos alternativos. Isso foi fruto também da DPF 640, tá? E o que a gente quer tratar aqui com vocês? Hoje em dia, nós temos diversos meios de denunciar para realizar a proteção animal. No município do Rio de Janeiro, geralmente os maus tratos eles são denunciados no telefone 1746. E a gente tem lá, né, um disque denúncia que tem recebido milhares de informações de denúncia contra animais que ficam lá catalogadas. E no município do Rio, só para fazer um apanhado, num corte que eu fiz no ano passado, 57% das informações de maus tratos no município eram ligadas a maus tratos aos animais. E aos animais, por exemplo, o cachorro, pitbull, tá certo? Então, nós temos bairros que as denúncias vieram numa maior monta e outros que vieram numa monta menor, né? Então, esses animais, nesse corte que eu fiz, por exemplo, no município do Rio de Janeiro, por exemplo, os cachorros... Ô, Preta! A Preta tá aqui chorando. Chamando a atenção. E o Lourinho. Eles são os que mais têm sofrido lesões, maus tratos físicos. E a raça Pitbull é uma das que é mais citada como vítima de maus tratos. Essa questão do Pitbull ensejou até a uma visão nova, que foi a Lei Sanção, né, que houve mutilação de membros do animal, e o animal está vivo, né? Não chegou a vir a óbito, mas ficou aí com lesões e deficiência. Bom, então, o que a gente quer colocar aqui também, que hoje quem é tutor, quem é animal, ele possui a responsabilidade não só pelo fato do animal, mas também a responsabilidade
pelo animal. Ele tem que ter o quê? Uma tutoria responsável, porque ele pode ser também sofrer aí uma ação penal, responder por crime e até ser preso, caso essa lesão seja relacionada a gato-cachorro. Aumentou a pena, né? Foi até para 2 a 5 anos, não é mais um crime de até 1 ano, até 3 meses, tá certo? Vem cá, Preta, vem aparecer na live. Então, hoje, a responsabilidade por fato do animal, por exemplo, ela advém também no direito civil, pelo fato jurídico que esse animal pode causar. E há elementos também da responsabilidade civil que podem ensejar essa responsabilidade. Por exemplo, criando uma obrigação de indenizar. O artigo 927 do Código Civil, ele fala lá, aquele que por ato ilícito causar dano a outro, fica obrigado a repará-lo. Haverá obrigação de reparar o dano independente de culpa dos casos especificados em lei, quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar pela sua natureza risco aos direitos de outrem. Então, quando hoje o indivíduo deixa o animal solto, o animal vai para uma rodovia, o animal sofre um acidente, isso, dependendo da negligência do dono, também pode configurar uma responsabilidade penal desse dono por maus tratos a esse animal. Não só a responsabilidade civil pelo fato do animal, por ter ocasionado um dano ou uma lesão a outrem. A responsabilidade subjetiva pelo animal, pela guarda do animal, ela também está elencada no artigo 936 do Código Civil, tá certo? Ela traz uma responsabilidade subjetiva desse animal, um dever também daquele indivíduo que é tutor do animal a cuidar, zelar, guardar, custodiar, tratar, responder pelo bem-estar do animal. Hoje, já vários projetos de lei buscando modificar o artigo 936 também do Código Civil para trazer o animal aqui como sujeito de direitos, porque o Código Civil ainda trata de forma antiquada o animal como coisa, tá certo? Claro que na prática do dia a dia da medicina veterinária, e eu como auxiliar veterinário, hoje eu já sou auxiliar veterinário de cães e gatos, e estou fazendo minha formação de auxiliar veterinário de animal silvestre, né? Até porque eu tenho galinha, geralmente quem atende galinha hoje no Rio de Janeiro, no município do Rio, são médicos veterinários especializados em animais silvestres, que atende calopsita, que atende, né, galinha, que atende outros pombos, etc. Né? Porque cada anatomia e fisiologia de cada animal requer um nível de estudo diferenciado. Então, senhores, o que eu quero dizer para vocês? Atualmente, traz para mim o lourinho, para eu mostrar aqui na live, mostrar para vocês, tá? Para vocês escutarem esses nossos esses cacarejos todos, esses popós todos, né? E, peraí, só um instantinho, vou mostrar aqui para vocês. Vem, lourinho. Esse é o lourinho. Aqui. Esse é meu amor, minha paixão, né? Deixa eu colocar ele aqui. Então, quando a gente trabalha a questão do direito animal, a gente tem que pensar que esse indivíduo aqui, esse indivíduo tem fome, tem sede, ele merece ficar num ambiente que a temperatura do ambiente seja, vamos dizer assim, boa para aquela espécie, ele tem que ter um manejo correto da espécie, não vou poder dar café, não vou poder dar leite, não vou poder dar nenhum produto para esse animal que ocasione mal-estar, que ele fique doente. Isso tudo faz parte da tutoria e da responsabilidade para que o animal não sofra maus tratos. Então, esse animal ele passa a ser o quê? Um animal doméstico que merece ter carinho, atenção, que merece ter um tempo para que a pessoa fique com esse animal, né? Ele tem que ter um local para que ele possa se locomover, ter as características naturais da espécie, tá certo? Ter acesso à comida,
a água potável, água fresca, ele não deve ficar sozinho. Vai passear. Por isso que hoje a gente fala, quando a gente fala no bem-estar do animal, não tratar o animal com crueldade, a gente está ligando a uma série de outros temas que são discutidos hoje no mundo e já chegaram ao Brasil. Por exemplo, a liberdade de que o animal não fique mais acondicionado em gaiolas, tá certo? Em jaulas, para que ele possa o quê? Exercer as características da espécie. Porque o animal, por exemplo, no caso uma ave, precisa fazer os movimentos naturais. Ela faz, por exemplo, uma galinha pequenos voos, ela precisa de espaço para se locomover, senão ela fica estressada, nervosa, ela sente medo, ela pode ser machucada pelos outros animais. Então, atualmente, isso tudo está sendo analisado pela crueldade animal. Então, quando a gente fala na crueldade animal, a gente vai ter que observar a questão do dolo ou da culpa daquele que ocasionou a lesão. Dolo é aquela ação, aquela vontade, aquela intenção de ocasionar a morte, o óbito, machucar o animal, lesionar, mutilar, amputar, tá certo? Causar medo, deixar o animal sem acesso à comida, isso é considerado maus tratos. E aí cabe até que as autoridades vão lá, façam procedência e recolham aquele animal e encaminhem o animal para um abrigo, para uma ONG, para que ele tenha até um atendimento correto, ele possa também ter um atendimento médico, veterinário correto e possa também até retornar para uma outra família através de um processo de adoção. Hoje, a questão da família multiespécie, ela vem sendo levantada para que haja uma proteção do animal como um sujeito de direitos, como um indivíduo integrante daquela família, para que ele também possa ter acesso a questões de guarda compartilhada, do direito de família, tá? Que hoje é uma questão muito comum na área também da família no Brasil inteiro. O indivíduo divorcia, faz a separação e entra com a guarda para saber como é que vai se tratar a guarda compartilhada daquele animal. Quando a gente também trabalha a questão dos maus tratos, a gente trabalha questões ligadas a animais que podem sofrer um dano e aquele infrator ser sujeito a uma pena de 3 meses a 1 ano de detenção, né? E tem também o parágrafo 1º, né, do artigo 32, que fala: pena para quem realiza experiência dolosa ou cruel em animal vivo para fins didáticos. Hoje, numa faculdade, você tem que ter toda uma legislação que vai assegurar o bem-estar do animal. Você hoje só pode fazer alguma espécie de experimento ou alguma aula trabalhando alguma questão didática com animal vivo, se isso passar pelo crivo, por exemplo, da Conceua, do Maceua, de entidade de proteção do animal, tá certo? Porque hoje, pela lei de experimentação, a lei 11.794, a lei Arouca, você tem uma série de passo a passo para que você possa hoje utilizar animais em experimentos ou em aulas para fins didáticos. Se você já tem muito estudo, vários casos concretos e avaliação de estudo de caso para fazer, você não precisa levar o animal ali para que ele se submeta a alguma prática cruel, dolosa. E hoje, para você poder fazer essa avaliação desse animal para fins didáticos, você tem que explicar o porquê, motivar, colocar ali para que serve, qual a inovação daquilo, qual o resultado você quer chegar com aquilo, senão você realmente não vai poder utilizar. E se alguém denunciar, crime, tá? Contra a dignidade do animal, o bem-estar animal, tá? Então, hoje, o cão e gato, caso você venha praticar algum desrespeito ao animal, ensejar o óbito, a lesão, hoje, por conta da lei sanção, em relação à proteção da dignidade desses animais, a pena passou a ser de 2 anos a 5 anos e multa. E até você pode perder
à guarda desse animal, tá certo? Justamente porque hoje não cabe mais, depois da lei sanção, né, que foi a lei 14.064 de 2020, que você possa ensejar uma mutilação no animal e responder com a pena de detenção de um gato ou de um cachorro, tá certo? Então, essa lei sanção, ela teve um caso de um pitbull que teve as duas patas traseiras decepadas pelo tutor, né? Então, é um caso que o MP deve ser notificado, tá certo? A Polícia Civil também, para não gerar aí uma lesão do animal sem a devida responsabilidade penal, civil, ética desse animal, tá? Essa pena, ela é majorada, então, com a morte do animal, tá? Observe também que hoje, na Europa, a gente já vem tratando o animal como sujeito de direitos, né? E aqui no Brasil, a gente já estuda o caso do chimpanzé, que é o caso de 2005, que também foi sendo tratado aí como sujeito de direitos, tá? Nós temos, então, questões até do Tribunal de Justiça ou do juiz singular, concedendo uma medida protetiva para que o animal ele possa aguardar em um abrigo, aguardar com um tutor ou com uma ONG, até que seja restabelecido a proteção desse animal na forma devida, que esse animal também possa receber o tratamento médico adequado, porque a medida protetiva, ela hoje é estudada em razão até desse transfederalismo que a gente hoje aplica à proteção do animal, trazendo recursos de legislações até que são de outros países e tratando isso também nos nossos usos e costumes e fazendo parte da análise da jurisprudência brasileira quando a gente vai dar uma medida protetiva ao nosso animal doméstico, ao nosso animal silvestre, ao nosso animal nativo no Brasil, tá certo? Então, hoje, o artigo 82 do Código Civil, ele ainda trata o animal como coisa. Eu gostaria de colocar para vocês que a experimentação também do animal ela é permitida, tá certo? Desde que não submeta o animal à crueldade. Por isso que hoje a gente vai avaliar também na parte de experimentação do animal algumas correntes, por exemplo, a corrente que permite que o animal seja utilizado no experimento com viés técnico e sem avaliar tantas questões alternativas. E tem uma outra corrente que não permite mais o uso do animal quando há meios alternativos, até trabalhando a teoria da igual consideração dos interesses, né, dos semelhantes. Então, a gente vai ter que avaliar sempre, estudar sempre a jurisprudência e a doutrina quando a gente for trabalhar a questão da crueldade com os animais. Fazendo até um adendo aqui, antes de terminar a nossa exposição, né, da nossa comissão de proteção do direito animal, da ABA, Rio de Janeiro, ela vem trabalhando os temas ligados a essa proteção do animal a nível municipal, mas a gente também não esquece também de trabalhar essas questões ligadas à responsabilidade do tutor e do médico veterinário também, né, ligadas ao bem-estar animal, porque o direito animal, ele protege o animal também nessa área. A responsabilidade civil veterinária, ela também ela elenca e ela está interligada com essa proibição dos maus tratos. Então, hoje, se o indivíduo é auxiliar veterinário ou médico veterinário e possui alguma atitude, vai fazer algum manejo no animal que ocasione uma crueldade, isso hoje já é passível também de processo judicial e indenização por dano material, moral. Tem vários casos de que a responsabilidade do veterinário ela surge não porque o veterinário tem a obrigação de curar o animal, não é isso. Ou o auxiliar veterinário vai tratar o animal ali na equipe do veterinário e tem a obrigação de tratar aquele animal, o animal sair dali curado. Não é isso, a obrigação é de meio, né? Em regra, ela é de meio. Mas ele tem a obrigação de dar o quê? Um manejo correto, de fazer a contenção física
ou medicamentosa correta, usar, né, os procedimentos corretos para salvaguardar aquela vida do animal. Se o animal chegou lá, tem que fazer um exame de imagem, ou tem que fazer um exame de ultrassom, tem que colocar isso por escrito. Se o tutor se negar, porque eu não tenho dinheiro, coloca isso por escrito também, tá certo? Pede para assinar, para ter ciência, porque isso faz parte também da proteção animal. Então, o resultado esperado de um tratamento ou da análise do diagnóstico é que o indivíduo trate com zelo, né, que advém da profissão, com aquele padrão da profissão do homem médio veterinário, auxiliar veterinário, tá certo? Para que ele não enseje também condutas culposas por negligência, imprudência e imperícia, que pode ocasionar os maus tratos do animal. Por isso que hoje em dia a responsabilidade dos médicos veterinários ela também está interligada ao Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que hoje a atuação do profissional médico veterinário, auxiliar veterinário, ela também é tratada no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Todo aquele que atua, intermedia, trata, né, o pet sitter também, aquele que é, né, o adestrador também do animal, o que traz o animal para casa, o que cuida do animal na casa da pessoa, o pet sitter, ele também vai responder, tá certo? Civilmente, penalmente, administrativamente, caso esse animal sofra alguma lesão. A falha do médico veterinário, do auxiliar veterinário, ela hoje é tratada no âmbito da responsabilidade civil subjetiva, tá certo? É uma falha na prestação de serviço que vai fazer com que o médico veterinário, o auxiliar veterinário, a pet sitter ou adestrador responda pela negligência, imprudência, imperícia, pela atuação dolosa que ocasionou um dano animal com a intenção de machucar, de causar dano. Esse animal aqui me mordeu, vou agredir ele. Isso aí tudo, tá certo? Pode ensejar sim um dever de indenizar no âmbito civil e até acarretar o quê? Danos morais, tanto para o tutor como para o animal, tá certo? Hoje já tem várias ações que o tutor entra representando o animal e o animal recebe o dano moral pelo tratamento indigno que ocasionou crueldade, distrato, tá certo? Tem casos aí que o indivíduo colocou, o tutor colocou o animal para fazer o banho e a tosa e recebeu uma uma urnazinha, né, funerária com o animal em cinzas. Então, casos terríveis que a gente tem no dia a dia que, claro, houve alguma crueldade e às vezes aquele prestador de serviço incinerou o animal para esconder que houve ali uma falha na prestação de serviço. A responsabilidade de uma clínica, de um hospital veterinário, além dessa responsabilidade pela crueldade do animal, que isso também está linkado ao primeiro, segundo, terceiro, etc., porque a pessoa jurídica também ela pode responder pela lei 9.605 de 98, como pela responsabilidade, pela crueldade que ela acarretar um animal, também vai ensejar responsabilidade civil, tá certo? Dessa clínica, desse hospital veterinário, desse pet shopping também, só que eles respondem objetivamente quando a gente trabalha a questão da responsabilidade civil. Lembre-se disso. A responsabilidade civil objetiva, ela está encabeçada no artigo 927 do Código Civil e também no artigo 1214 também do CDC, tá certo? Da Lei 8.078 de 1990. A responsabilidade objetiva é aquela independente da vítima, do animal ou do tutor, comprovar o dolo ou a culpa da conduta desse hospital, dessa clínica veterinária, desse pet shopping. Ele vai demonstrar o quê? O fato que aconteceu, que adveio daquela atividade, que é uma atividade de risco, uma atividade empresarial,
traz ali uma obrigação profissional daquele indivíduo responder por aquele crime, ou aquele dano, aquela lesão. Lembre-se que a responsabilidade criminal a gente está trabalhando na Lei 9.605 de 1998. Claro que o Código Civil ele traz a responsabilidade civil e o Código de Defesa do Consumidor ele trata dos crimes relacionados ao consumo e também das lesões advindas por vício ou defeito na prestação de serviço, tá? A responsabilidade no CDC, então, ela pode ser objetiva ou subjetiva. Subjetiva do profissional, auxiliar veterinário, médico veterinário, pet sitter, né, adestrador, e ela também trata da responsabilidade objetiva da empresa, da clínica, do pet shopping, do hospital veterinário, tá? Então, quando a gente observa que uma lesão ocorreu ao animal porque houve todo o atendimento na clínica, todo o atendimento no hospital, mas foi o tutor que não quis fazer o exame, foi o tutor que não deixou fazer a cirurgia, que achou caro, e depois entra com a ação alegando o maus tratos, ou que teve o óbito do animal, pedindo dano moral, material, isso vai ter que ser avaliado. Se for comprovado que foi o tutor que não permitiu ou não quis custear o tratamento, a clínica, o hospital veterinário não responde, tá? Lembre-se disso. Porque o hospital, a clínica veterinária, o profissional veterinário, o auxiliar veterinário, ele também, até pelo código de ética dele, ele está ali, o médico veterinário, para também promover a proteção e a saúde do animal, tá? Desde o momento que o animal está ali concebido até o momento que o animal nasceu e depois ao longo da vida do animal. Hoje a gente tem animais, por exemplo, como papagaio, pode ver 70 anos, um jabuti, 80 anos. Então, hoje, eles fazem parte da nossa família. Hoje, às vezes, por exemplo, morre uma avó e aí fica ali o animal, ele vai ficar sendo cuidado, custeado pelaquela outra parte da família, tá certo? Hoje eu tenho visto muito isso fazendo estágio de auxiliar de animais silvestres, tá? Então, também, se a gente tem uma questão ali que ensejou um dano foi do próprio tutor, do próprio responsável do animal, ou do dono do animal, quando o animal é utilizado ali para agropecuária ou para revenda, né, do criador, a gente sabe que isso pode ensejar também a responsabilidade dele por maus tratos, tá certo? Que vem muitos animais que podem estar em situação de maus trato, o próprio hospital, a clínica, às vezes até já denuncia, tá certo? Quando vê que o animal chegou lá entre a vida e a morte, não foi dado água, deixou o animal no calor, e tem pessoas que viajam e deixam o animal 2, 3 dias sozinho. Então, assim, tem gente que prefere ter pet, um exemplo, uma cobra, porque vai dar comida só de 15, 15 dias, 14, 14 dias, aí o animal pode ficar sozinho, o manejo do animal é diferente, quando você produz uma área que faz o enriquecimento ambiental dessa área que esse animal precisa permanecer dentro da sua residência, da sua casa, do seu apartamento, né? Então, até o próprio procedimento anestésico desse animal, ele tem que ser consultado para a gente saber se o tutor permite, não permite, ou para o tutor falar se o animal já sofre de algum problema oncológico, cardíaco, tá certo? Porque a gente, às vezes, precisa estabilizar um animal antes de fazer um procedimento cirúrgico, ou antes de fazer um exame, ou fazer o raio-x, ultrassonografia, principalmente a ave, né? A ave já chega, às vezes, lá passando mal, né? A respiração ofegante. Às vezes, você não pode fazer um procedimento ali que pode ensejar até a morte do animal, levar o animal a óbito, né? Por isso que a responsabilidade da clínica veterinária, do hospital veterinário, ela sempre vai ter que também ser trabalhada em cima de vários elementos desse caso concreto, para a gente saber se houve maus tratos ou não por parte do profissional que fez o atendimento desse animal, tá? Então, há casos também
que no momento ali do pós-cirúrgico, o veterinário deixou o animal cair da mesa, ou era para operar uma pata, operou outra, deixou a pata pior do que estava, então não sabia fazer aquele tipo de procedimento, porque, por exemplo, está falando aqui de animal silvestre, não é qualquer um que vai fazer uma cirurgia no jabuti. É outro procedimento. Não é qualquer um que pode fazer, por exemplo, uma cirurgia dentária num coelho, num porquinho da Índia. Então, assim, o profissional tem que ser especializado. Hoje, a gente tem essa necessidade, né? Hoje, você, quando tem um pet, até para você não incorrer nos maus tratos, atrás aqui a Titi, vou mostrar para vocês a Titi. A Titi é que dá mais trabalho aqui, que dá mais grito aqui. Vem cá, Titi. Titi, pare. Titi acaba. Ó, Titi, ó, Titi. Vai, Titi, sabe? Titi, olhe para as câmeras, olhe para o pessoal. Titi fala muito, começa a falar 5 horas da manhã, 5h30. Vai, Titi, olhe para as câmeras, Titi, vai. Vai, Titi. Vai, leva lá, Titi. Vai, Titi, vai. Não, Titi, vai lá. Que é uma graça. Então a gente tem que saber, a gente tem que conhecer que cada animal ele tem uma acessibilidade diferenciada. A acessibilidade por exemplo, de uma lagosta é diferente da sensibilidade de um gato, de um cachorro. A ciência, o estudo da ciência da dor, ele também nos traz essas análises, essas possibilidades, né, no estudo do direito animal. E hoje, por exemplo, quando a gente fala no estudo da dor, né, que a gente está falando isso, no estudo da dor, eu tenho estudado muito isso ultimamente, a gente fala, até porque eu também fiz curso de SEUA, né, a gente fala muito sobre o que é a dor. Tem um debate ético da dor também, né, que a gente analisa. Porque hoje, quando a gente fala de dor, a gente fala qual a razão do estudo da dor. É justamente para a gente ver a qualidade de vida daquela espécie. A gente também trabalha o estudo da dor para analisar como é que a gente pode fazer, por exemplo, o estudo daquele animal, a parte científica daquele animal, do estudo daquele animal, sem comprometer a vida daquele animal, sem ocasionar uma lesão às necessidades daquele animal, tá certo? Por isso que hoje a gente tem estudado também o especificismo, né? Justamente quando você trata do animal da agropecuária, quando você está tratando ali do uso do pasto pelo animal, do acesso à luz, tá certo? O que a gente substitui, tá? Para poder fazer essa avaliação desse animal dentro de uma área, se ele está sofrendo maus tratos ou não. E hoje, cada vez mais, a gente está trazendo aí, até para a indústria da produção dos ovos de galinha, um bem-estar animal. Você já vê hoje várias caixas de alguns grandes fabricantes, claro, só dos grandes, que já colocam dentro da caixa, tá assim, fora tá livre de gaiola, e dentro coloca assim, animal com acesso à luz, ao pasto, ou seja, aquele animal já está tendo uma melhor qualidade de vida, que evita que ele sofra maus tratos no seu manejo. Gente, esse tema é incrível. Eu gostaria de deixar com vocês aqui que vocês devem estudar esse tema, se aprofundar, que esse tema é incrível. Ele mexe com ciência, ele mexe com outros ramos do direito, ele mexe com direito civil, com direito penal, ele mexe com a parte ligada à anatomia, fisiologia do animal, ele mexe com a parte do direito médico veterinário. Então, o tema é muito rico, é por isso que pessoas como eu saíram apenas da advocacia e se debruçaram em outras áreas das ciências para entender melhor esse universo e poder proteger e salvaguardar o bem-estar do animal com mais cautela, com mais cuidado. E você, como advogado, como profissional que está atuando de forma interdisciplinar na área do direito,
eu te desejo que você estude sobre a fisiologia, a anatomia dos animais, a parte biológica, que você faça cursos interdisciplinares, que você tenha aula também com profissionais médicos veterinários, tem cursos excelentes, tem profissionais excelentes que vão te ensinar a você fazer a defesa melhor desse animal. Hoje o ramo já cresceu, o ramo está assim se especializando e eu convido você da aba nacional a estudar mais, tá certo? Esse tema e olhar lá o nosso Instagram da nossa comissão de defesa dos animais da aba Rio, né? Que nós temos aí a nossa presidente, a Camila Prado, e eu sou a vice-presidente, né, dessa comissão, e eu estou aqui para te auxiliar no que você precisar. Nos segue lá nas nossas redes, eu sou lá no Instagram, tá com Milene Ribeiro Oficial, e tem também lá o nosso site, também da nosso Instagram da aba, que está linkado também nas minhas redes sociais, e no que eu puder te ajudar, conte comigo para que a gente possa pegar essas pessoas, esses indivíduos maravilhosos que são os animais e incluir eles na nossa sociedade da forma que eles merecem, de forma digna, de forma protetiva. E eu vou terminar aqui com uma frase que eu adoro, vou pegar aqui para vocês. Colocar aqui para vocês. Gênesis 1, está lá no versículo 25 ao 28. Deus fez os animais, cada um de acordo com a sua espécie. Os animais domésticos, os selvagens e os que arrastam pelo chão. E Deus viu que o que ele havia feito era bom. Então vamos tratar os animais com a dignidade que eles merecem. Porque está até aqui num livro antigo, mais lido do mundo, que é a Bíblia, que os animais são bons e eles merecem ser tratados com a dignidade animal. Essa dignidade de proteção, de cuidado, de amor pelos seres que são animais humanos. Um beijo imenso, Elaine Ribeiro. Conte comigo pelo que precisar. Até logo.